Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Boa noite a vocês que nos assistem pelo YouTube dos mais diversos lugares. Aqui Rogério Belan, pastor da Igreja Batista da Freguesia. Sejam todos muito bem-vindos. Quero trazer os motivos de oração para esta noite. Vamos agradecer os aniversários de Magali e Rogério, aniversário de casamento. Eu sou o Rogério da Magali. Isabelle e Rafael também. Aniversários de nascimento: Vitor, André, Neilda, Antônio, Magali e Deise. Orando pela saúde de Ana, Rejane, Marilac, Agnello, Janice, Márcia e Rosa também. Orando pela Ana Clara, orando pelos governantes, profissionais de saúde, pelos missionários, pastores, pelos mais vulneráveis e sempre orando pelo nosso Brasil. Lembro a você que você pode cooperar com as obras sociais de nossa igreja. Nós estamos tendo muita demanda de cestas de alimentação para famílias que estão em situações muito difíceis. Se você quiser cooperar, Deus tocar seu coração, cada cesta básica sai a um valor de R$ 57 e você pode matar a fome de uma família. Lembre-se que você pode fazer isso através da conta da nossa igreja, aí você verá os dados bancários. Nós vamos hoje ter uma pessoa especial trazendo uma palavra para a nossa igreja. É um missionário, é o pastor Igor Bastos. Igor Bastos é missionário da Convenção Batista Carioca. Ele é membro da Segunda Igreja Batista da Pavuna, é um profissional na área também de filosofia. Ele é uma pessoa capacitada em filosofia, em liderança, em teologia, e ele desenvolve um trabalho missionário muito especial, principalmente nesse tempo. Ele traz um trabalho sendo desenvolvido na área de enlutados. Então, a Convenção Batista Carioca, que sempre nos dá a alegria de enviar missionários, trazendo palavras para nós, fez contato conosco, e nós estamos tendo muita alegria de hoje ouvir a mensagem do pastor Igor Bastos, ok? Missionário aqui no nosso Rio de Janeiro. Nós vamos agora orar, pedir pela mensagem dele, para que Deus o abençoe. Vamos ter o nosso momento de louvor e adoração e logo depois a palavra será passada para o pastor Igor Bastos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu grande amor por nós. Perdoa os nossos pecados, suplico as tuas bênçãos sobre o pastor Igor, que ele possa ser ungido pelo teu Santo Espírito, Senhor, que isso seja por amor, graça, bondade e misericórdia de ti, Pai. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, cantar e depois ouvir a mensagem. Olá, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um culto da nossa Igreja Batista. E a gente convida você para a gente poder fazer esses dois louvores juntos. E, enfim, para você convidar quem está aí do seu lado, mandar o link desse vídeo para mais pessoas, de repente compartilhar num grupo da sua família, dos seus amigos. Quem sabe a gente consegue alcançar mais pessoas assim, né? Então vamos lá? O amor que vai de leste a oeste.
Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, Deus. Obrigado porque o Senhor não deixa faltar nunca, Pai, aquilo que é necessário para a nossa vida, Senhor Deus. Que o Senhor não permita que a gente se deixe desviar, ou se deixe preocupar por coisas pequenas diante de Ti, Senhor. Porque para Ti a solução já está à mão, já está pronta. Basta que o Senhor queira, Pai. Então nos ajude a confiar em Ti, Senhor, de maneira que a gente não se frustre com a Tua resposta, Senhor Deus. Porque muitas vezes não é a resposta que a gente quer, Pai. Então eu peço que o Senhor cuide e preserve, Senhor, a nossa saúde, o nosso discernimento, Senhor Deus, e que a gente possa entender o Teu ousado amor, Pai, mas também o Teu grande cuidado conosco, a Tua generosidade, a Tua justiça, Pai, e que a gente possa cada vez mais conhecer mais de Ti, entender a Tua palavra, entender do Teu cuidado, Senhor Deus. Cuida do Teu povo, Pai, nesse momento de tantas aflições, tantas preocupações com mortes, com sofrimento, Pai, com tantas pessoas enlutadas, Senhor, que o Senhor dê consolação e que o Senhor envie aqueles que possam estar preparados para cuidar dessas pessoas, Senhor Deus, e que nós possamos ser um desses também ao nosso redor, Pai. Te pedimos por isso, te agradecemos, Senhor. Fica com a mensagem que teremos também nessa noite, Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fique agora com a palavra e a gente se vê no próximo domingo. Que você tenha uma ótima semana, que Deus possa renovar suas energias e sua esperança, sabendo que a gente sempre mantém as nossas esperanças nele, não é no homem. Tá bom? Então, um beijo para você e toda a sua família. Tchau! Paz de Cristo para todos, sou Igor Bastos, missionário da Convenção Batista Carioca na Missão Os Enlutados, e estou profundamente lisonjeado de estar hoje compartilhando com vocês parte da missão aos enlutados que nós desenvolvemos ali no cemitério de Inhaúma. Deus nos concedeu a grande oportunidade de cumprir sua palavra na vida diária quando nós estamos ali chorando com os que choram. O que norteará hoje a reflexão é justamente uma dessas vivências que passei lá no cemitério, e quando em uma das cerimônias, ao celebrar essa cerimônia, uma senhora ela me chama no canto e ela me faz um comentário que mexeu com o meu coração. Ela disse o seguinte: pastor, eu sei que nesse mundo nós temos aflições, eu sei que Jesus nunca prometeu que nós estaríamos isentos das lutas em nossas vidas, mas pastor, por que dói tanto? Então, talvez esse seja o nosso sentimento e dentro de nós haja uma pergunta incômoda como essa também. Por que Deus permite o sofrimento? Aquela ambiência cemiterial é uma ambiência em que nós vemos ali o sofrimento pelo luto, pela dor de perder um ente querido pela morte. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Paulo aos Coríntios hoje, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, de 1 a 9, nós faremos essa leitura, a instrução de Paulo para a igreja em Corinto, e eu gostaria de extrair algumas experiências desse texto. A palavra diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transborda sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia.
foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, é justamente sobre esse sofrimento que o apóstolo Paulo fala, usando os seus próprios sofrimentos como ilustração para que nós possamos entender as razões de Deus permitir o sofrimento na nossa vida. Spurgeon, ele tem uma frase muito interessante que diz que o sofrimento é a oficina de Deus. E quando nós estamos sofrendo essa profunda angústia, essa profunda tristeza, nós procuramos sempre razão, tem sempre porquês na nossa vida. Quando nós chegamos nessa ambiência de cerimônias fúnebres, as pessoas estão ali sem chão, porque construíram um vínculo com aquela pessoa amada e agora precisarão elaborar o seu luto e caminhar sem a presença daquela pessoa. Então, quais são as razões que nós podemos tirar desse texto para que o sofrimento se torne essa oficina de Deus para forjar o nosso caráter? Primeiro destaque que eu gostaria de fazer é para que nós conheçamos as possibilidades de Deus. Quando nós estamos debaixo da luta, de intensas lutas, nós temos a possibilidade de descobrir que a graça de Deus é suprimento mais que suficiente para qualquer circunstância da nossa vida. A paz e a graça são um estilo de vida. A graça é todo o suprimento de Deus e a paz a consequência da segurança dessa graça nas nossas vidas. Então, nós, quando passamos por esses momentos difíceis, e lá no nosso contexto, o momento do luto, nós temos a oportunidade, e damos, através da mensagem de Cristo, a oportunidade e a possibilidade deles conhecerem Deus efetivamente. Então, nós descobrimos que há conforto e socorro, provisão de força para toda aflição. O verso 2 deixa isso bem claro para a gente, quando ele saúda e diz que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É justamente essa graça e essa paz que nós oferecemos como ferramentas para o consolo dos corações que estão ali enlutados. Então, além disso, nós temos a oportunidade de descobrir a natureza de Deus. O verso 3 nos deixa isso claro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Esta é uma das maneiras pelas quais nós podemos descobrir o que Deus pode fazer por cada um de nós. É justamente entendermos a natureza de Deus e, entendendo a natureza de Deus, na nossa oportunidade como missionários do campo, anunciar essa natureza de conforto e consolo, de bondade, de companheirismo para esses que sofrem no campo. O verso 5 também deixa muito caracterizado para a gente, dizendo o seguinte: porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o consolo. Então, eu digo para você, lembre-se que a promessa do Senhor é dar-lhe fortalecimento igual à provação, maior do que a provação que você está passando, né? Então, há um suprimento de graça que nós podemos acessar e esse suprimento está disponível para cada um de nós. Há um suprimento de graça que nós anunciamos para essas pessoas que estão lá no contexto cemiterial sofrendo e que eles também podem acessar. Isso me faz recordar de uma cerimônia muito especial para o meu coração, onde cheguei ali para fazer a cerimônia fúnebre de uma senhora e estava ali os seus familiares, os seus amigos, os seus 3 filhos e o seu marido. E ao chegar próximo do esquife, eu percebi que havia um bilhete na parte de cima da cabeça da senhora falecida, na cabeceira do esquife, e havia uma mensagem ali que dizia assim: te amei por toda a vida e te amarei para a eternidade. E estava ali de pé sobre a cabeceira o seu Valdir, o seu esposo. E no momento em que eu comecei a cerimônia, a oficiar a cerimônia,
o seu Valdir desmaiou e havia um espaço, né, na cabeceira, aonde nesse espaço, no desmaio, ele projetou o corpo à frente e eu tive a oportunidade de acudi-lo ali no meu colo, colocá-lo sentado, os filhos vieram acudir para que ele recobrasse a sua consciência, deram-lhe um pouco de água, abanaram, e quando ele recobrou a consciência, ele automaticamente se posicionou de pé novamente, fez questão de estar de pé, e eu continuei a cerimônia ali. Todos estavam muito entristecidos pela perda daquela senhora, era aproximadamente 50 anos de casados que o casal tinha, e seu Valdir muito comovido, muito consternado ali com aquela situação da partida da sua esposa. Ele ouve toda a mensagem, muito emocionado, e no término da mensagem, eu terminei a cerimônia, e ao sair da capela, antes de eu chegar à porta da capela, o seu Valdir imediatamente sai da cabeceira, vai atrás de mim, segura no meu jaleco de trabalho, e quando eu me viro para cumprimentá-lo, ele diz para mim o seguinte: eu quero um abraço. E no mesmo instante que ele faz o pedido, ele passa os seus braços por debaixo dos meus braços, me abraça, reclina a sua cabeça no meu peito e chora copiosamente, e a ponto de molhar o meu jaleco, né? E posterior a esse choro, fiquei abraçado, os filhos olharam, nós vivemos um contexto pandêmico, né? Em que uma ação como essa deve ser evitada, mas nós estávamos ali, os filhos não tiveram dificuldade quanto a isso, nós também não tivemos, e ele, ao terminar o choro, ele olha para mim e fala assim: meu filho, a sua presença aqui me trouxe a certeza de que Deus não me abandonou. Eu senti a paz e o conforto da parte de Deus nessa palavra que você deu hoje, e assim eu prosseguirei na elaboração do meu luto em paz. Obrigado, porque o teu abraço foi o abraço de Deus para a minha vida. E saí dali muito comovido e entendendo que justamente eu consegui alcançar o objetivo de oferecer essa graça e essa consciência de que, através daquele momento de dor, o seu Valdir e todos os presentes ali poderiam ter um encontro verdadeiro com Jesus através daquela palavra que foi ministrada ali. Então, o primeiro ponto que nós destacamos é que esse sofrimento, esses processos de dores que nós passamos, é para que nós conheçamos as possibilidades de Deus para a nossa vida, tá certo? O segundo ponto importante que eu gostaria de destacar é que essa experiência de sofrimento, ela nos serve para que os outros possam ser sustentados. Olha só o que diz o verso 4. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, nós possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então, a segunda razão é que, através de nossa experiência de vivência, não só do luto, mas de dificuldades, de barreiras que se colocam diante de nós, essa vivência servirá de testemunho para que outros sejam sustentados. Paulo ele está dizendo que nos tornamos modelos referenciais do viver em Cristo à medida que caminhamos por fé, mesmo no meio dos sofrimentos, e nos tornamos suprimento de graça para a vida dos outros. Então, além das pessoas descobrirem essa paz e essa graça através do conhecimento de Deus, essas pessoas poderão ver essa paz e essa graça efetivamente trabalhando dentro de nós e através do nosso testemunho. Então, verso 6, ele completa essa fala, ele diz o seguinte: se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo ele se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Então Paulo ele afirma: quando sofro, é para o seu conforto, para que você também possa ver o que Deus pode fazer da mesma forma que eu vejo. Se você olhar para mim, você aprenderá como lidar com toda essa dinâmica que você está vivendo. Então, existem pessoas que, pelas suas experiências, nos ensinam a lidar com situações difíceis. Então, toda essa experiência que nós vivemos lá no ambiente cemiterial
são experiências que nos ensinam a fortalecer para enfrentarmos os desafios da vida. E no verso 7, Paulo ele continua dizendo: a nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes do sofrimento, assim também serão participantes da consolação. Há uma bênção quando nós compartilhamos a aflição e o socorro de Deus. Às vezes sofremos não apenas por nossa causa, mas para o bem de alguém. Esse foi o entendimento que José teve, por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando ele disse, foi para livramento de Israel e do Egito que Deus me enviou. Alguns dos nossos sofrimentos, do meu sofrimento, do seu sofrimento, pode ser livramento para tantos outros ao nosso redor. Por isso é muito importante nós vivenciarmos cada momento da nossa vida confiando que Deus nos concederá essa paz, que a própria palavra nos diz que é uma paz que excede todo o entendimento, é uma paz que nos faz conquistar terrenos, conquistar emoções fortalecidas, conquistar níveis mais altos de maturidade. Não é uma paz que o mundo dá, que é uma paz escapista, que nos faz correr dos problemas, não querendo participar de situações que nos façam pensar ou mesmo agir, mas essa paz é uma paz que nos faz construir. E é justamente essa bênção de que quando nós vivenciamos os nossos processos de dificuldade, de sofrimento, é que nós temos a oportunidade de enxergar uma causa para tudo isso. E é justamente oferecer, através das nossas experiências, o conforto e a paz para a vida de outras pessoas como exemplo. Mas há um outro ponto importante que nós precisamos nos destacar dentro dessa questão do sofrimento. Esse sofrimento ele acontece justamente para nos ensinar a não confiar em nós mesmos, mas confiarmos em Deus. Essa talvez seja uma das maiores razões por que Deus permite que o sofrimento chegue à nossa vida, que a dor chegue à nossa casa. É justamente para quebrar o espírito duro e obstinado que insiste em viver pelos seus próprios ditames e recursos. É justamente através da escola da dor, como Spurgeon falou, que nós temos a oportunidade de sermos libertos desse autoritarismo que nós temos nas circunstâncias da nossa vida. É justamente a possibilidade de nós enxergarmos a nossa falência, mas enxergarmos o grande investimento que Deus quer fazer na nossa vida. Paulo ele confessa que Deus tinha que agir assim com ele. Olha o que diz o verso 8 e o verso 9. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Deus teve que colocá-lo em circunstâncias que ele não podia lidar, para que ele pudesse aprender a não confiar em si, mas confiar em Deus. Então, é interessante nós apresentarmos isso, entendermos essa fala de Paulo e trazendo isso para o nosso contexto, experiência cemiterial. Uma experiência muito marcante aconteceu quando eu oficiei uma cerimônia fúnebre de um sambista, um senhor que parecia ser muito influente, dado a dinâmica daquela cerimônia, né? Muitas pessoas, tinham aproximadamente 60 pessoas ali na capela, e ainda que nesse contexto pandêmico, né? Mas estavam ali, e ao chegar eu fui atendido pelas suas filhas, duas jovens moças, e estavam ali muito entristecidas pela perda do seu pai, as pessoas muito envolvidas com aquele momento ali, e tive a oportunidade de oficiar aquela cerimônia. Falei do amor de Deus, falei da companhia de Deus no Vale da Sombra da Morte, falei que o vale tem começo e fim, e depois daquela ministração, durante aquela ministração, eu percebi que na minha retaguarda tinha uma senhora muito emocionada, e quando eu olhei para o rosto daquela senhora, eu a reconheci, mas como a gente vê tanta gente no campo missionário, fica às vezes difícil de reconhecer ou de ter o nome da pessoa na mente, né?
mas tive a oportunidade de reconhecer, mas não a perguntei nada. Acabei aquela cerimônia, durante a cerimônia ela concordando, dizendo amém, graças a Deus, e ao sair da capela, aquela senhora sai imediatamente após mim e me aborda, né, do lado de fora e diz para mim o seguinte: pastor, eu queria agradecer pela sua vida. E curiosamente eu fiquei sem saber qual era o assunto e a perguntei, falei: minha irmã, por que a gratidão? Ela falou o seguinte para mim: alguns meses atrás, pastor, o senhor celebrou a cerimônia fúnebre do meu pai, a pessoa mais importante na minha vida. Eu já não tenho mais a minha mãe, meu pai era o último personagem referência que eu tinha vivo e ele partiu e foi o senhor que oficiou a cerimônia. Naquele momento ali da cerimônia, eu percebi que eu não podia fazer mais nada pelas minhas próprias forças. Eu tinha chegado ali ao fundo das minhas emoções e a tristeza entulhava os poços do meu coração. E quando eu ouvi a mensagem transformadora que o Senhor ministrou ali, e eu retornei para casa refletindo sobre aquilo que o Senhor falou, na minha casa, eu falei com Deus que queria o Senhor Jesus como meu único suficiente Salvador. Imediatamente naquela semana em que o Senhor oficiou a cerimônia, eu procurei uma igreja evangélica próxima da minha casa, levantei a minha mão para Jesus e hoje, após alguns meses, eu continuo a minha caminhada cristã, elaborando o meu luto e tendo a oportunidade de enxergar o ensinamento que Deus me deu naquela ocasião de que eu precisava tê-lo na minha vida como o meu sustentador, como o meu salvador, e a oportunidade que eu tive de ouvir essa mensagem de salvação veio do Senhor. Tá aí a importância, né, de nós estarmos ali no campo missionário. Os frutos eles vêm, eles acontecem, e nos constrange às vezes saber essas informações, né, de receber essa recompensa de forma imediata, mas também nos alegra muito o coração saber que todo o trabalho missionário, todo o esforço no campo missionário não está sendo em vão. Então, Paulo, ele vive essa experiência de ser levado a uma condição em que ele não tinha mais em quem confiar, nem em si mesmo, e ele aprende a confiar em Deus. E por último, dentro dessa experiência da palavra de 2 Coríntios capítulo 1, Deus ele será louvado pela resposta de muitas orações. Os sofrimentos eles nos ensinam que nós somos membros de uma família. Fazemos parte do corpo de Cristo e necessitamos uns dos outros. Nós aprendemos com ele, com o sofrimento, né, a orar uns pelos outros, pois será em resposta a essas mesmas orações que Deus enviará a sua bênção e trará livramento, e por causa disso ele será louvado não somente por você que passa o processo de dor, por eu que passo o processo de dor, mas por muitos, né, que junto com você participaram do seu sofrimento. Então, certamente aquela senhora, através dessa experiência de dor, né, ela com certeza ela envolveu outras pessoas nessa trajetória, porque nós buscamos pessoas, nós somos seres relacionais, e através dessa experiência dela, ela com certeza anunciou essa oportunidade e tornou-se participante do sofrimento de outros também, oferecendo a esses outros o conforto que ela recebeu lá no momento de cerimônia. Então, concluo essa reflexão de hoje com a seguinte lembrança de tudo aquilo que nós conversamos nessa mensagem. Os sofrimentos, eles nos permitem conhecer as possibilidades que Deus nos oferece. Então, nesse momento de dor que vivemos, de tantas informações, de tantas perdas de pessoas que amamos, pessoas diretas, né, familiares, mas pessoas amigas também, indiretamente ligadas a nós, esse momento de dor, onde nós estamos levados às emoções extremas, né, uma tristeza profunda, a dor pela perda de alguém que amamos, o sentimento de angústia por não sabermos o que ainda vai acontecer à nossa frente. Dentro de toda essa dinâmica, Deus ele nos concede a possibilidade
de enxergar tudo aquilo que ele tem para a nossa vida dentro dessas experiências. Nós também precisamos nos lembrar que os nossos sofrimentos, eles são transformados em recursos para encorajar outros que estão sofrendo também. E através desse sofrimento, nós aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas a confiarmos em Deus. Toda essa experiência, né? E eu gosto muito de falar desse conforto, né? A medida do conforto que você recebe é a medida de conforto que você dá. O meu ingresso nessa missão aconteceu no ano de 2013, e aonde eu perdi um grande amigo, estive com ele durante o dia, tomei um café da tarde com ele, conversei, e ao chegar em casa recebo a ligação da esposa dele, amiga também, amada, e corri de pronto, retornando para a casa deles, e ao chegar ali encontrei o meu amigo deitado no sofá, e tomei ele no colo, saí em resgate, né, com um amigo no carro para que prestássemos o socorro a ele, e no meio do caminho entre a casa e a unidade de pronto atendimento, ele segura na minha camisa e com os olhos, olhando no fundo dos meus olhos, pede vida e falece ali nas minhas mãos dentro do carro. Então, eu experimentei o luto pela perda de um grande amigo, e esse momento ali eu recebi a ajuda de Deus para a elaboração do meu luto. E como um servo de Deus, como você também supera as limitações, eu falei com Deus que eu queria utilizar essa oportunidade para fazer alguma coisa em prol do reino. Uma das grandes coisas que eu, quando ingressei no seminário, pedi a Deus, né, era justamente para que eu não tivesse experiência nem em hospital e nem em cemitério. Mas durante todo o meu curso de teologia, todo o meu preparo vocacional, foi o que eu mais tive experiência de fazer, justamente porque Deus queria me ensinar dentro daquela situação. Me fez experimentar na prática a perda de alguém que eu tanto amava e ver ali a ausência de vida, né? E precisar processar aquelas informações e receber o conforto e consolo. Hoje, quando eu ingresso nas capelas, quando eu dou assistência religiosa às famílias, eu tenho a oportunidade de agradecer a Deus pela experiência que eu vivenciei ali com o meu amigo e pelas experiências que cada cerimônia me concede a absorver, a aprender para a minha vida, né? Então é muito importante esse trabalho. Eu reforço o meu convite a você, Igreja do Senhor. Durante todos esses anos de 2015 para cá, nós temos trabalhado incansavelmente para levar esse conforto àqueles que choram o luto, hoje de uma forma até muito mais intensa por conta dessa pandemia. Tem sido muito doloroso as pessoas velarem seus mortos ali e não poderem abrir o esquife para se despedir, para ali findar, né, um vínculo efetivamente. Às vezes chega no cemitério a urna fúnebre e logo tem que sepultar por conta do Covid, e as pessoas sofrem por isso, e essa é uma grande oportunidade de nós, como Igreja do Senhor, chegarmos ali e oferecermos esse consolo e essa paz que nós já experimentamos e temos experimentado. Então, é muito importante nós estarmos ali atuando na capelania, né, na missão aos enlutados, para você ter uma ideia de como é importante, né, o alcance dessa missão. Nós fizemos aí muitas cerimônias até esse mês de maio, e até o mês de maio nós conseguimos alcançar 7.144 pessoas com a palavra de Deus. Então isso só até maio, tá? Então nesse processo aí, nesse contexto de pandemia, ainda temos muita coisa a realizar à frente e certamente muitos frutos colheremos de toda essa ação missionária de conforto e consolo àqueles que estão enlutados. Mas termino essa palavra com uma pergunta que com certeza você está aí no seu coração depois de toda essa ministração, de algumas experiências que você de repente está fazendo aí no seu coração. Você que está com o teu coração ardendo por essa missão, você que está sofrendo e sabe a importância de receber esse conforto, consolo e paz da parte de Deus. É para você essa palavra. Como que você pode estar comigo nessa missão?
Primeiro, intercedendo. Você pode estar intercedendo aí da sua casa, nos momentos de oração da sua igreja. Você pode ser um parceiro intercessor meu e da missão, para que nós possamos estar cobertos de oração, porque ao adentrarmos essas capelas, nós pegamos todos os aspectos religiosos que você pode pensar, né? E todos aceitam com muito bom grado as cerimônias, mas nós enfrentamos ali uma batalha espiritual para anunciar o reino, para anunciar essa libertação da parte de Deus para esses que sofrem. Então, a cobertura de oração se faz muito necessária. Mas você também pode estar comigo nessa missão voluntariando no campo. Então você pode fazer contato comigo de forma direta, o atenderei de forma muito carinhosa, e você pode voluntariar comigo um dia lá no cemitério de Inhaúma, ou voluntariar na missão no cemitério do Caju, e ter essa experiência, experimentar essa experiência do campo missionário e entender como é saborosa essa missão para nós que estamos no campo. Fazemos com muito gosto, fazemos com muito afinco, sabemos a grande responsabilidade de levar o amor de Deus a cada um desses que sofre. Mas você também pode nos ajudar, estar conosco na missão, contribuindo financeiramente com essa missão. É muito importante a sua doação, a sua dedicação financeira para essa missão, para que possamos estar no campo missionário trabalhando, atuando de forma direta. Então a sua contribuição financeira, por menor que seja, ela é muito importante nesse processo de nós estarmos sanando as necessidades que o campo missionário nos impõe. Então, você pode ser o nosso parceiro, orando, intercedendo pelas nossas vidas, voluntariando no campo missionário conosco, ou mesmo contribuindo com a missão. Eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. O meu desejo como missionário é que possamos abalar as estruturas do Rio de Janeiro com a palavra de Deus. Abalar as estruturas para que as pessoas enxerguem que Deus é todo poder e que pode transformar as suas vidas. Abalar as estruturas dessas pessoas, mostrando que nós experimentamos esse conforto, temos sido confortados e temos a responsabilidade de oferecer esse conforto a cada um deles de forma muito genuína, de forma experimentada, que é o que valida todo esse processo de consolo da parte de Deus. Nós não estamos falando somente, nós experimentamos esse conforto, e o que torna essa experiência tão grandiosa é justamente nós termos a oportunidade de falar desse amor que nós temos experimentado. Então você pode estar comigo orando, voluntariando, financiando, e você também pode estar comigo firmemente nessa obra, e eu conto com a sua parceria. Lembre-se do tema da nossa campanha desse ano: para a tua missão, aviva-nos. É esse avivamento que nós queremos para o nosso Rio de Janeiro, é esse avivamento que nós desejamos para as nossas igrejas, é esse avivamento que transformará a vida de todos aqueles que estão perdidos e carentes da transformação vindo da parte de Deus. Eu agradeço essa oportunidade, rica oportunidade de estar com você, e estou à disposição para o seu contato no que você precisar. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, esse Pai da misericórdia, Deus de toda consolação, e a consolação do Santo Espírito esteja com você, querido, que é a igreja do Senhor, e através de você alcance outras vidas. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por essa grande oportunidade de estar com você. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor, pela sua palavra. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe nessa missão tão importante de estar levando a palavra de Deus, de consolação aos enlutados. Que Deus abençoe sua família. Já soube que você, apesar de jovem, você já está ganhando netinhos. Que Deus abençoe seus filhos e seus netos, suas noras, sua nora e seu genro também. Que você seja muito abençoado. Recomendações à sua esposa também. Que Deus abençoe a sua esposa. Tudo isso nós
pedimos e agradecemos a Deus. Vamos orar então para encerrar a nossa programação de hoje, do nosso culto em família. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor e pela sua bondade. Perdoa os nossos pecados, Pai. Suplicamos que o Senhor abençoe os aniversariantes, abençoe também aqueles que estão enfermos, que possam experimentar melhoras e cura. Senhor Deus, abençoa o nosso Brasil. Senhor, cura o nosso Brasil. Senhor, que o Brasil possa experimentar salvação e restauração, nós te suplicamos. Abençoa também, Senhor, os nossos líderes políticos, Senhor, que eles possam ser profundamente tocados pela ação do Teu Santo Espírito. Abençoa os bons e transforma os maus, eu te peço, Pai. Senhor Deus, abençoa os profissionais de saúde, pastores, missionários, abençoa aqueles que estão envolvidos nas campanhas de vacinação, protege, Senhor, os mais vulneráveis, é a nossa súplica. Tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos nos ver na quarta-feira com o nosso Oração e Ação Estudo Bíblico. Vamos encerrar na quarta-feira o livro de Naum. Encontro vocês lá.